Fala galera, Enchi. Bom, no vídeo de hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. Demorei, mas voltei. Foco, Mitsuke. E hoje estou aqui para falar, galera, de um anime que voltou, um reboot aí, os animes das antigas. E para ressaltar, eu quero dizer que é um autor muito que eu respeito muito, pois ele ensina muito sobre a história do Japão. Fala muito sobre a era Meiji, ali o final da transição entre o Japão passou da era do samurai para a era da arma de fogo, para a era da democracia em si, da era da evolução do Japão a não depender, a se tornar uma potência e não depender tanto dos outros países. Samurai X, Rurouni Kenshin, e tem muitas lutas, muitas batalhas, e tanto o autor Nobuhiro Atsuki, que escreveu, ele é muito incisivo na arte das espadas, porque ele praticou uma arte, eu não lembro qual, mas eu sei que ele praticou uma arte que envolvia as artes do Bokujutsu e do Kenjutsu em si, que seria a arte da espada em si. Então ele entende muito sobre o assunto, tanto que ele é bem refinado e ele é bem detalhista nas técnicas e detalhe, e ele é um ótimo desenhista, eu acho muito bom o traço dele, o dos personagens, eu acho ele um ótimo desenhista. Então eu trago aqui as três lutas mais difíceis de Kenshi Himura. Tanto do começo até o final, porque na primeira fase onde foi feito o anime, lá em 1900 e, se não me engano, eu acho que 80 ou 90, não foi feito a história. Teve um filler que propagou muito além, mas a última saga, a do Enishi Yukishiro e Mondo Tomoe, ela não foi produzida. E nesse reboot eu acho que eu não vi ainda, é claro, ressaltar aqui que eu não vi, e eu acho que vai ser feita assim essa última saga que é muito bom. Bom, em terceiro lugar, eu trago a luta de Kenshiro Mura versus Makoto Shishio. Makoto Shishio é um ex-retalhador que trabalhava pelos agentes ali dos governamentais e ele é traído por causa de informações sigilosas que poderiam trazer conflitos e desvantagens se caíssem em mãos erradas e na mão dos inimigos do que em contratá-lo o Makoto Shishio. Então eles armam o Makoto Shishio, tocam fogo no corpo dele, ele não morre, ele se refugia no vilarejo onde ele encontra o Soijiro Seta, e ali ele cuida dele, ele leva ataduras e tudo, e ali ele se recupera. Só que o corpo dele, devido ao fato da combustão do corpo dele, as glândulas, elas não se repõem, e o corpo dele continua como se estivesse sendo consumida pelas chamas ainda. Então ele usa técnicas de misturando pólvora e a arte da espada, técnicas de explosão e técnica de combustão. É uma luta muito difícil, onde o Kenshi volta com seu mestre para aprender a técnica, o Ougi, o estilo supremo do Aogi, como se fosse assim, o auge da técnica do Hiten Mitsurugi. E ele aprende ali o Fugor do Dragão de Nove Cabeças, onde aplica, se não me engano, são 9 cortes em partes do corpo vitais, e eu acho que é incrível porque tem uma parte até que é atrás da nuca, onde são 9 cortes simultâneos executados de uma vez só que o oponente não pode desviar. Só que não é o Ogi ainda, o Ogi é o Amakekeiro Hino Imarek, que numa tradução literária seria o dragão majestoso que voa pelos céus. E essa luta eu achei a terceira luta mais difícil do Kenshin. Em segundo lugar, Kenshin versus Soujiro Seta, o espada celestial. O Soijiro foi um menino abandonado pela sua família e criado pelo a família do seu pai, é claro, que ali que teve o caso e teve ele. Ele era filho de uma dama da noite, ou se preferir profissional, profissional de vocês sabem do que, né?
E ali o Seijiro, ele é maltratado pela sua família, ele é obrigado a trabalhar como escravo, e tudo que acontece os irmãos mais velhos botam culpa nele. Então, e aí ele é salvo uma noite pelo Makoto Shishio, porque ele ia morrer nessa noite e ele ganha uma espada e de tanto sofrer ele acabou que reprimindo seus sentimentos. E ele é o espada celestial porque ele adquire uma técnica chamada supressão do espaço, onde ele suprime o espaço entre ele e o oponente numa velocidade que transcende assim, a velocidade dos espadachins de Samurai X é uma velocidade acima da normal. Só que a velocidade do Soujiro, ela já é uma velocidade suprema. Então, além dele com essa velocidade suprema, é comparada ao do Rock Lee, mais ou menos, do Naruto, quando a velocidade básica do Rock Lee. E ali, quando ele. Essa é uma comparação. E ali, quando ele suprime seus sentimentos, fica quase imprevisível saber de onde ele vem, de onde vem um ataque. Então, eu acho que essa foi a segunda luta mais difícil do Kenshiro Himura. Assim, na minha opinião. E em primeiro lugar, eu acho que foi a luta do Enishi Yukishiro, o irmão da Tomoe. Pelo um primeiro fato. Primeiro fato, ele tem uma arte chinesa, que são os sabres, que são espadas japonesas feitas na China, que mistura o seu dojutsu, que mistura a arte marcial com a arte da espada. E ali ele tem uma arte similar, que são artes de impactos grandes, de grande potência. E ele consegue, assim, o Makoto Shishio também, ressaltando, só voltando aqui uns passos atrás, ele consegue superar a técnica suprema do Kenshin. Mas é claro, relembrando que ele tinha informações de como funcionava a técnica de terceiros e o Soichiro, depois que é derrotado, passa algumas informações cruciais da técnica do como Kenshin Himura. Ou seja, o Makoto Shishio já vai para a luta sabendo como funciona a técnica, mas isso não tira os méritos do Makoto Shishio. Mas o Enishi Yukishiro, ele consegue também se sobrepor e vencer a técnica do Kenshin. Porque ele tem um fato de um ódio tão grande que consome ele e ele tem uma imagem da irmã dele sempre rindo para ele. E essa convicção dessa vingança dos homens que ele carrega, que é a filosofia dele, ele reúne um grupo ali que todos têm em comum querendo se vingar do Kenshin. É interessante porque ele tem algo a mais quando ele luta com o Kenshin. Ele já é muito forte. Alguns falam que ele não é tão forte quanto o Makoto Shishio, mas quando ele está lutando com o Kenshin, ele tem um plus, sabe? Um upgrade. Mas, na minha opinião, eu acho ele um cara fenomenal também. Acima da média, um espadachim fora de série. E eu acho que essa foi a luta mais difícil do Kenshin Himura foi versus o Enishi Yukishiro. Foi onde ele é derrotado pela primeira vez, ele perde a luta e aí ele tem que se reorganizar, ele tem que se restabelecer emocionalmente, tem que resgatar, ele descobre que a mina que ele gosta, sem ser a Tomoe, a outra, a Kaoru Kamiya, ainda está viva, ela não morreu. Porque ele arma todo um plano, arma um boneco falso e finge ter matado a Kaoru Kamiya. Então o Kenshin vai para segundo embate, ele vai para revanche no caso e cara, a luta do Kenshin contra o Inishi Yukishiro é muito boa. Meu personagem fica assim quebrando paredes aqui, que é o Sanosuke Sagara, ele tem uma luta muito boa também contra um cara que usa artes marciais e tal. E cara, o Hajime Saito tem uma participação muito boa. E eu gosto muito do Nobuhiro Atsuki porque ele cria uns personagens fora de série. E se você acompanhar o mangá, tem um make-off dos personagens, onde ele se inspira, como ele criou. E ele é um cara super sincero, que ele fala, eu não gostei disso eu gostei, eu podia ter melhorado nisso. E é isso, galera. Eu espero trazer mais vídeo com frequência. Melhorei aqui um pouco o cenário, dei uma melhorada um pouco do que estava antes.
Tô sempre tentando melhorar o cenário tá sempre mudando, mas é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo e falou.